De um lado, o quinto Kazekage sem sobrancelhas, Gaara do deserto. Do outro lado, mais um dos prodígios de Konoha, Itachi Uchiha. Esse combate foi escolhido por vocês na aba comunidade e teve a aprovação de 84% dos votos. E bem, esse vídeo se tornou necessário, pois de um lado temos os fãs do Gaara e diz que ele simplesmente amassa, que ele sola o Itachi com extrema facilidade. No entanto, os fãs do Itachi diz que é o contrário, o Itachi já venceu muita gente com Genjutsu e o Gaara não seria exceção, iria cair pro Tsukuyomi. E hoje a gente vai ter uma resposta definitiva, um resultado final. E já deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha, Gaara ou Itachi, já deixa aí. E meu parceiro, seja sincero, com certeza tu já debateu sobre isso daqui com alguém, mas de fato provavelmente não chegará ao consenso, sempre fica naquela dúvida. Então se você conhece essa pessoa, ou se você é essa pessoa, assiste até o final e compartilha com aquela pessoa que tu ficou debatendo a vida toda e não chegava no resultado, porque hoje é definitivo. E as versões utilizadas aqui serão, no caso, o Itachi e a do Tensei. Eu já vou logo avisando aqui, o motivo da gente usar o Itachi e a do Tensei é porque pra muita gente ele é o auge do Itachi. Eu particularmente não considero esse o auge do Itachi, mas a maioria das pessoas consideram. Então por isso que eu vou considerar ele. Mas eu já vou logo avisando, independente do Itachi ganhar ou dele perder, o Edo Tensei não vai ter nada a ver com isso. Já a versão do Gaara que a gente vai utilizar é o Gaara de Boruto, então essas serão as versões utilizadas. E vamos começar aqui analisando as defesas do nosso participante, começando pelo Gaara. Quando o assunto é defesa, o Gaara se destaca, pois ele é dono de uma das defesas mais poderosas da obra. E é exatamente por isso que o Gaara ficou conhecido por ter a defesa absoluta. Isso porque a areia o protege de forma absoluta, automática e independente da vontade dele. Mesmo que ele não esteja vendo o ataque se aproximando, ainda assim a areia vai defender ele. E devido a essa proteção, o Gaara tem uma defesa aos mais variados tipos de ataque, ainda que ele seja ataque surpresas. Além disso, o Gaara já mostrou ter defesas especiais, como por exemplo a defesa final Escudo de Shukaku, onde ele usa de fato a areia padrão dele e também consegue quebrar minerais do solo os mais resistentes possível e unir essa areia, fazendo com que a defesa fique ainda mais resistente. Essa defesa foi forte o suficiente para conseguir resistir a um dos ossos mais potentes do Kimimaro. O Gaara também mostrou ter uma defesa especial no formato de uma mulher, que abraça a pessoa que de fato deve ser protegida. E essa defesa já era rápida e forte o suficiente para conseguir defender uma galera aí lá na quarta grande guerra ninja das explosões do segundo Mizukage. Ele voltou a utilizar essa técnica atualmente em Boruto para se defender da chuva de ataques do Super Momoshiki. E lembrando, aqueles ataques estavam multiplicados devido à habilidade do Super Momoshiki. E ainda assim, a defesa não mostrou nenhum tipo de dificuldade para conseguir tancar toda aquela quantidade absurda de dano. Além disso tudo, as defesas do Gaara também não são só resistentes, elas também são muito versáteis, visto que ele pode fazer os mais variados tipos. Além dessas que eu já falei, ele também consegue fazer esferas para se proteger em 360 graus, seja no solo, como ele mostrou lá no clássico na luta contra o Sasuke, ou também no ar, como ele mostrou lá no comecinho do Shippuden na luta contra o Deidara. Então as defesas do Gaara são de fato muito resistentes, são muito versáteis e também são muito rápidas, isso porque ele conseguia defender o Amaterasu do Sasuke sem demonstrar nenhum tipo de preocupação. Enquanto o Gaara estava simplesmente lá paradão, a areia dele conseguia reagir e defender ao Amaterasu do Sasuke, que é praticamente instantâneo. Então o Gaara de fato faz jus ao título dele de defesa absoluta. Mas o Itachi não fica atrás quando o assunto é defesa, pois ele é dono de um dos tipos mais poderosos de defesas, que é o Susanoo. Vale lembrar que lá atrás, quando o Sasuke ativou o Susanoo dele pela primeira vez, ele já havia falado pro próprio Gaara que se tinha alguma coisa que superava a defesa absoluta dele, essa defesa no caso seria o Susanoo, e obviamente o Sasuke estava se referindo ao próprio Susanoo dele. Mas além dessa defesa padrão que o Susanoo já oferece, que já é muito grande, o Susanoo do Itachi tem uma vantagem a mais, que no caso é o escudo Yata, que tem a capacidade de resistir qualquer ataque. Então de fato a defesa do Itachi é algo também muito roubado. Já no quesito ataque, o Itachi tem três técnicas que são muito apelativas, sendo a primeira a espada Totsuka, que de fato pertence ao Susanoo dele. Com essa espada ele é capaz de selar qualquer coisa que ele consiga perfurar, e ele já fez algumas vítimas aí no decorrer da história, sendo que a primeira foi o Sannin lendário Orochimaru, que estava naquela versão dele de cobra gigante. A outra pessoa que ele conseguiu selar foi o Nagato na sua versão do Tensei. Sim, o poderoso Nagato com seu Rinnegan foi selado pela espada Totsuka. Então essa espada aí não é brincadeira, se for perfurado vai rodar, meu parceiro. O segundo ataque muito apelativo do Itachi é no caso o Amaterasu, que como a gente viu não deu muito certo no Gaara, mas ainda assim tem um poder absurdo, isso porque quando de fato pega no alvo, as chamas negras queimam por 7 dias e por 7 noites, e já mostrou também que ela tem o poder de fato de nocautear até os mais poderosos dos inimigos, visto que ela conseguiu derrotar até mesmo Jinchuriki perfeitos e controlava o Sabeju. O próprio Itachi já chegou a usar o Amaterasu contra o quarto Kazekage e Agora, e a derrota dele foi praticamente instantânea quando de fato ele recebeu o Amaterasu. O Sasuke também já usou o Amaterasu contra o Kilebi, sendo que ele está na sua forma de Biju, e ainda assim ele não foi capaz de resistir às poderosas chamas negras. Então se de fato o ataque pegar, o dano é muito grande, as chamas negras são muito apelativas. Mas é aquela coisa, né, no Gaara não vai dar tão certo. E o terceiro ataque do Itachi, também mais poderoso, é o Genjutsu supremo dele, o Tsukuyomi. E galera, muita atenção aqui, esse Genjutsu é o ápice da apelação. Ao utilizar ele, obrigatoriamente precisa ter contato visual. No entanto, uma vez que seja pego nesse Genjutsu, a derrota é certa. Isso porque nesse Genjutsu o Itachi vira praticamente um deus, e não tô exagerando. O Itachi deixou claro e realmente
Itachi mostrou que ele conseguia controlar lá dentro de Tsukuyomi livremente o espaço e o tempo. Ele até mesmo chega a dizer que ele consegue controlar até a massa física de tudo que ocorre ali. O tempo dentro desse genjutsu se torna uma aberração, e eu não tô exagerando. O Kakashi passou 72 horas dentro desse jutsu. No entanto, um único segundo lá se tornava uma eternidade. Para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando aqui. Inicialmente, o Itachi perfurava o Kakashi e só tinha uma versão dele. A cada vez que ele falava alguma coisa e perfurava o Kakashi, ia aumentando a quantidade de Itachi que tinha ali presente, de fato atacando o Kakashi. E aí passou-se algum tempo e de fato, cada vez que ele atacava o Kakashi, ia aumentando a quantidade de Itachi. Inicialmente, só existia um Itachi fazendo isso. Depois de algum tempo ali, se liga na quantidade de Itachi que já tinha ali. E você deve pensar que se passou algum grande tempo desde que ele começou. Afinal de contas, ele falava algumas coisas ali e atacava, e só tinha um no começo. Depois já tinha praticamente uns 100 Itachi ali. No entanto, isso tudo aqui que aconteceu foi somente em um único segundo de 72 horas que o Kakashi ia ficar ali. Como eu mencionei pra vocês, o Tsukuyomi de fato faz o tempo virar uma aberração. Tudo isso que aconteceu aqui, que foi tipo uma tortura absurda, foi somente um segundo de 72 horas que o Kakashi ia ter que ficar ali. Além disso tudo que eu já falei, o Itachi ainda tem acesso livremente ao que você tá pensando, ele tem acesso às suas memórias. Então ele pode fazer uma tortura psicológica também com base em tudo isso, com base nessas informações que ele consegue pegar de você. O próprio Kakashi tá falando pra si próprio que aquilo é só genjutsu, tinha que resistir, tinha que relaxar, tinha que ficar de boa. No entanto, o Itachi foi lá e falou: meu amigo, não tem esse negócio que é genjutsu, doedor, chame como quiser, pode falar que é genjutsu, mas de fato ainda é um tipo de dor. E de fato ele tava certo, porque tudo que acontece ali dentro de Tsukuyomi é refletido no mundo real. E calma que essa ainda não é a apelação suprema do jutsu. Isso porque, como eu já falei, você passa 72 horas muito distorcida dentro daquela dimensão, mas no mundo real tudo acontece em questão de segundos. É um jutsu extremamente assustador, incrivelmente absurdo, sendo que somente o Itachi tinha um genjutsu tão apelativo que manipulava o tempo dessa forma. Além de já ser roubado esse ponto, a única forma de derrotar o Tsukuyomi é caso você seja um Uchiha de verdade com o Sharingan e seja muito habilidoso. Tem que ter o Sharingan e Teika Kengenkai. Se a pessoa for uma pessoa de fora do clã, como o Kakashi, que tem o Sharingan, mas não tem de fato o sangue Uchiha, nem sequer tem a capacidade de quebrar esse jutsu. Então realmente é uma coisa absurda de apelação. O Itachi também mostrou um taijutsu considerável, sendo que ele era capaz de rivalizar com o Sasuke, mesmo ele Itachi estando na sua fase mais debilitada, tanto fisicamente quanto visualmente. Isso daqui era como o Itachi estava vendo o Sasuke na batalha, e também ele não conseguia usar o máximo do taijutsu dele, porque de fato ele já estava usando medicamentos para conseguir prolongar a vida dele. Ainda assim, ele foi capaz de bater de frente com o Sasuke, estava 100%, estava liso, estava full de estamina, e de fato ainda assim o Itachi conseguiu bater de frente no taijutsu, sendo que ele estava absurdamente nerfado aqui. Então, como o Itachi que a gente está considerando aqui é o Tensei, obviamente o taijutsu dele é superior a essa fase aqui. É tanto que na fase Tensei ele mostrou ter a capacidade de lutar em pé de igualdade com o Naruto no MK1 e com o Killer Bee, que são dois de Jurix e também tem um taijutsu considerável. No entanto, ninguém ali estava de fato lutando na série. Isso porque o Naruto e o Killer Bee só queriam conversar, e o Itachi estava sendo controlado, então ele também não tá dando tudo de si. Já na questão de ataques do Gaara, ele tem uma grande variedade, então a gente só vai falar aqui os principais ataques, porque se for falar tudo, não acaba mais hoje. E um dos principais ataques do Gaara é o Tsunami de Areia, que lá na saga clássica já tinha força suficiente para conseguir destruir e alterar completamente o campo de batalha, inclusive deixando a favor para ele, Gaara, conseguir utilizar a areia com mais facilidade. No Shippuden esse poder estava bem maior, sendo que o pai dele, que já tinha visto tsunamis gigantescos, confundiu o tsunami do Gaara com o tsunami do Shukaku. Se liga aí na diferença de poder, o cara tava usando o tsunami de areia com poder destrutivo a ser comparado com o ataque de uma Biju. Então o tsunami de areia dele ficou imensamente mais poderoso. E obviamente o cara também já fez uso desse mesmo jutsu atualmente em Boruto. Dessa vez foi contra um outro Tsuki, no caso contra o Urashiki. E mesmo contra um outro Tsuki, ainda assim voltou a dar certo. Então o tsunami de areia é um ataque muito poderoso. Outro ataque clássico ali do Gaara é o caixão de areia, ou enterro de areia, que no caso é quando ele usa a areia base dele para conseguir capturar o adversário dele e usar uma pressão absurda para praticamente implodir a pessoa e destruir ela completamente. O Gaara também mostrou uma variação dessa técnica, que no caso é o grande funeral do deserto. Basicamente é a mesma técnica. No entanto, ele usa ela quando de fato ele já usou o tsunami de areia na batalha e já alterou o campo de batalha. Sendo assim, ele joga toda aquela areia em cima da pessoa e usa toda ela para comprimir, para esmagar, para destruir mesmo a pessoa. E obviamente o ataque aí é bem mais destrutivo, isso porque não é só a areia básica ali do Gaara que tá explodindo a pessoa, é de fato todo um mar de areia compactando a pessoa. O Gaara também conta com jutsu de selamento, sendo que ele é capaz de selar até mesmo na Tensei, então o Itachi tem que ficar ligado nessa daí. Mas enfim, um dos jutsu de selamentos mais poderosos do Gaara é o grande mausoléu de areia, que na prática é uma pirâmide de areia gigantesca, que foi capaz de selar vários da Tensei lá na quarta grande
grande guerra ninja, e atualmente em Boruto foi capaz também de selar um outro Tsutsuki, que no caso foi o Urashiki. O Urashiki obviamente não foi derrotado por essa técnica, porque ele tinha um escudo especial. No entanto, ainda conseguiu prender ele ali por pelo menos 12 horas. Então o poder de selamento dessa técnica é absurdo. Além disso, o Gaara também é considerado um ninja sensorial, isso porque ele pode gerar um terceiro olho utilizando a areia dele para conseguir vasculhar o campo de batalha e nunca ser pego de surpresa. Ele também tem outra habilidade para complementar essa, que no caso é uma técnica onde ele espalha toda a areia dele pelo campo de batalha, permitindo que ele saiba tudo o que está acontecendo. Cada coisa que acontece no campo de batalha, ele tem noção. O Gaara também mostrou a capacidade de voar no domo de areia dele, sendo que ele faz isso em Boruto, também fazia isso lá na quarta grande guerra ninja e também teve que utilizar isso na luta contra Deidara. Então é uma vantagem que ele tem para conseguir se distanciar dos adversários dele. Outro jutsu muito roubado do Gaara é no caso a prisão do funeral de areia. E não, criatividade pro nome das técnicas não é o forte do Gaara, ele basicamente bota o mesmo nome em todas as técnicas. Mas enfim, na prática o que realmente esse jutsu faz é criar areia movediça no campo de batalha para de fato enterrar a pessoa. Lá na saga clássica o Gaara veio a utilizar essa técnica contra o Kimimaro, e o poço que ele criou para enterrar o Kimimaro já tinha a profundidade de por volta de 200 metros. Então era bem fundo aí. Basicamente já vai ser derrotado só em não conseguir respirar ali embaixo. No entanto, ele ainda consegue te esmagar com a capacidade dele. Então é um jutsu muito difícil de se lidar e que poucos conseguem escapar. Então essas são as principais técnicas de combate dos nossos participantes, mas bora ver como seria um provável combate entre eles. Bora lá. Começando aqui pelo que o Itachi poderia fazer. Bem, o Itachi tem jutsu do elemento fogo, que de fato ele sempre utiliza nas batalhas dele. Mas isso daria certo no Gaara? E obviamente a resposta é não. Isso porque o Sasuke tinha tentado usar elemento fogo lá na saga clássica e isso não fez nem cócega na areia do Gaara. O próprio Sasuke voltou a tentar utilizar fogo novamente na saga Shippuden e mais uma vez isso não deu nenhum trabalho para a areia do Gaara. Isso porque fogo não é efetivo contra a areia. Então os jutsus do elemento fogo a gente já descarta. Ah, mas tem Amaterasu. E bem, não vou nem me prolongar aqui isso, porque a gente já viu com a Amaterasu do Sasuke, que era uma pessoa mais habilidosa, não deu certo pro Gaara. Ele simplesmente nem precisou descruzar os braços, ficou ali de boaça e conseguiu defender tudo. Então a Amaterasu do Itachi, que é uma pessoa menos habilidosa com ele, não iria dar certo no Gaara. O Itachi poderia tentar usar Taijutsu contra o Gaara, e como eu já falei, o Taijutsu dele é sim considerável, no entanto não seria efetivo no Gaara. É verdade que Taijutsu é sim a fraqueza do Gaara, mas são Taijutsu de alta velocidade, coisa que não é o caso do Itachi. É verdade que o Taijutsu dele é legal, ele até conseguiu lutar com o Naruto no MK1 e com Killer Bee, mas obviamente o Naruto não tava usando o auge da velocidade dele ali, então não dá pra escalar o Itachi em velocidade no Taijutsu ao Naruto no MK1, nem o Haikage, que no caso são velocistas da obra. O Taijutsu dele ali é normal, é bom, mas não é realmente muito rápido. E já ficou mais do que provado que se não for um velocista, usar Taijutsu contra o Gaara é praticamente se entregar de bandeja. Só vai lá se entregar sem nenhuma defesa pra ele pegar a areia e te esmagar. Então Taijutsu do Itachi, que não é de fato de alta velocidade, não seria nem um pouco efetivo contra o Gaara. O Itachi também poderia fazer um clone das sombras e explodir, como ele fez de fato lá na saga clássica. No entanto, isso também não daria certo. Isso porque isso não deu certo nem contra as pessoas da saga clássica, que nem sequer tinham defesa absoluta, que no caso era o Kakashi, a Kurenai e o Asuma. Eles conseguiram escapar da explosão de boa. Já o Gaara tem a defesa absoluta, então conseguir se defender daquilo ali não seria nem um pouco difícil. Você também pode querer dizer que ele pode se clonar em alta velocidade, porque de fato ele consegue se clonar em alta velocidade. Ele fez um clone dele mesmo enquanto ele estava trocando ataque de Shuriken com Sasuke e tentar pegar de fato o Gaara de surpresa. Mas como eu falei, o Gaara tem o terceiro olho, o Gaara espalha a areia dele pelo campo de batalha. Então pegar ele de surpresa seria praticamente impossível. E ainda que ele conseguisse chegar próximo dele sem ele perceber, a areia automaticamente ia defender ele. Então técnicas e combos com jutsu clone da sombra também não daria certo. Ah, mas o Itachi tem jutsu do elemento água. Eu lembro que lá na saga clássica ele usou jutsu de água contra o Kakashi e na saga Shippuden ele copiou o jutsu do Kabuto de água e utilizou contra ele mesmo. E a água obviamente daria certo contra o Gaara, correto? Errado. O Gaara já mostrou ter a capacidade de dominar a areia dele mesmo com água, sendo que uma dessas vezes que ele utilizou foi dentro da água natural, não era nem água de chakra, era de fato a água natural de um poço que ele mesmo perfurou para encontrar, enquanto o Chojuro estava manipulando essa água contra um outro Tsuki. E ainda assim, dentro daquele jutsu poderoso que estava afetando até mesmo o outro Tsuki, o Gaara conseguiu manipular a areia dele para conseguir segurar ali o outro Tsuki sem mostrar nenhuma dificuldade. E como eu já falei, foi o próprio Gaara que perfurou o solo para ir atrás dessa água. Então não, manipular a areia com água pro Gaara não é um problema. Inclusive ele também já tinha feito isso lá atrás contra o Motherfuck Madara e também tinha água na situação por causa do ataque da Meiterumi. Então o Itachi usar água contra o Gaara seria simplesmente um desperdício de chakra. Mas calma aí, né? Porque o Itachi tem espada de Otsuka e ele poderia selar
o Gaara. Bem, isso seria o que um fã do Itachi diria, né? Mas na prática isso não daria certo. Isso porque o Gaara já tinha conseguido defender espadada do Susanoo completo do Madara lá atrás. E lembrando, era mais de uma espadada ao mesmo tempo. Além disso, para a espada Otsuka selar, ela tem que perfurar, mesmo que ela cortar no sela. Tem que perfurar para o selamento acontecer. E como eu já falei, a defesa absoluta do Gaara é muito resistente. Então seria improvável que ele conseguisse perfurar, sendo que ele conseguia defender ataques até do Susanoo do Madara. Mas supondo que ele conseguisse perfurar a defesa, daqui que essa espada perfurasse a defesa do Gaara, ele já estaria bem longe, isso porque ele consegue voar. Então acertar ele seria muito difícil, praticamente impossível. Beleza, o Itachi não poderia selar o Gaara, mas ele não poderia selar a areia do Gaara. E aí que tá, na teoria ele até pode, só que não de uma forma efetiva. Isso porque caso o Itachi tentasse selar a areia do Gaara, tudo que ele precisaria fazer seria soltar a parte que está sendo selada e usar o resto como se nada tivesse acontecido. São grãos de areia que ele manipula ali. Então ele só precisa soltar a parte que está sendo selada e utilizar o resto. E sim, dá pra fazer isso, pois lá atrás, quando ele estava selando o Orochimaru soltou uma parte dele, transformando em cobra, e jogou pra fora. E essa parte não foi selada, ela só foi de fato derrotada porque uma chama do Materaço caiu nela. Mas de fato ficaria livre se fosse depender só do selamento. Então não daria pra selar a areia do Gaara. Ah, mas o Itachi tem ainda os Magatamas dele, do Susanoo, que foi forte o suficiente pra conseguir ajudar ali a destruir o Motherfucker Shibaku Tensei. Então o Gaara não ia conseguir defender isso, correto? E as coisas não são assim, né? Porque o Gaara já mostrou ter a capacidade de defender o Magatama do Madara, do Susanoo do Madara lá atrás. Então dificilmente o Magatama do Susanoo do Itachi daria certo, sendo que nem o do Madara deu certo. Mas o Itachi ainda tem o Izanagi, ele pode usar isso lá contra o Gaara. Com certeza ia ter alguém que ia comentar isso aqui se eu não tivesse falado no vídeo, mas bora lá. O Izanagi só seria usado de fato se o Itachi já tivesse perdido. Digamos que ele já tivesse sido selado e ele tivesse com o Izanagi ativo. Então ele poderia reescrever a história e sair do selamento. No entanto, isso não vai ajudar de fato ele ganhar, só vai ajudar ele não perder. E ele só pode fazer isso no máximo 2 vezes. E depois da segunda ele já fica cego. Então isso nem sequer é realmente viável. Seria mais uma burrice do Itachi do que qualquer coisa. E claro, se tem a pessoa que ia comentar do Izanagi, também vai ter a pessoa que vai querer falar do Izanami, mas bora lá. Isso também não daria certo no Gaara, isso porque o Izanami só é efetivo naquelas pessoas que insistem em um erro, para as pessoas que não aceitam o próprio destino, as pessoas que não sabem quem elas são, pessoas que estão perdidas. E o Gaara não se encaixa nessa situação. Isso até daria certo com o Gaara lá do Exame Chunin, aquele que não sabia quem era e só queria eliminar os outros para se sentir vivo. Nesse Gaara daria certo. No entanto, o Gaara de hoje, de Boruto, isso não daria nem um pouco certo, porque depois que o Gaara foi educado lá pelo Naruto, ele se converteu e entendeu realmente quem ele era em parte. E a última dúvida que ele tinha de fato era de caso sobre a mãe dele, se amava ele ou não. E essa dúvida foi tirada lá atrás pelo pai dele, ainda na quarta grande guerra ninja. Hoje em dia o Gaara não tem mais nenhuma dúvida, ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente qual é o destino dele, qual é a função dele no mundo. Então o Izanami não faria efeito nele. Além disso, o próprio Itachi já falou que o Izanami é um jutsu proibido porque é muito arriscado usar um genjutsu no campo de batalha que tem uma saída. Então dificilmente ele iria querer usar isso contra o Gaara. E mesmo que ele usasse, como eu já provei, não daria certo. Mas o Itachi ainda tem o Tsukuyomi dele, que de fato, como eu falei, é destrutivo, é mortal, se pegar, acabou. Mas aí é que mora o ponto, né? Pra ser efetivo, tem que pegar, tem que acertar a pessoa, tem que ter contato visual. Como você já sabe, o Gaara pode voar, ele pode lutar a grande distância, como por exemplo, quando ele fez lá contra o Deidara. Ele não precisa ficar colado no Itachi. E o genjutsu do Itachi tem que ter uma certa proximidade pra dar certo. Sendo assim, seria muito inviável que o Itachi conseguisse colocar o Gaara em um genjutsu. Ele nem sequer de fato precisa olhar pra ele, pode simplesmente se fechar na cúpula de areia dele, usar o terceiro olho de algum lugar e ficar atacando ali sem que o Itachi saiba de onde tá vindo de fato os ataques, de todas as direções. E bem, em uma possível luta entre Itachi e Gaara, mesmo que Itachi tivesse no Tensei, o vitorioso ainda assim seria o Gaara. Isso porque o Gaara, como eu já falei, consegue selar do Tensei, então o fato de ser do Tensei não daria nenhuma vantagem específica contra o Gaara. As maneiras que o Gaara poderia fazer isso, de fato, seria pro próprio Mausoléu de Areia, como eu já falei, que consegue selar do Tensei, e de fato a captura dele poderia ser usando a areia do Gaara, que é sim muito rápida. Em Boruto atualmente ela já tem velocidade suficiente para conseguir pressionar o Otsutsuki, como foi mostrado lá contra o Urashiki, e também dependendo da situação, ele até mesmo pode pegar pessoas, como no caso foi contra o Super Momoshiki. Lembrando, o Super Momoshiki, além de ser rápido, ele estava voando, indo em várias direções ao mesmo tempo, e ainda assim o Gaara conseguiu pegar ele. O Itachi não voa, e nem sequer é tão rápido quanto o Momoshiki, então por mais rápido que ele fosse correndo no chão, ia ser um alvo fácil para o Gaara conseguir pegar ele. E obviamente o Gaara não precisa atacar só em uma direção, ele pode atacar de várias direções ao mesmo tempo, então pegar o Itachi seria brincadeira de criança. Ah, mas o Itachi pode usar o Susanoo e impossibilitar que a areia chegue até ele. É verdade, isso pode impedir que ele pegue ataque em 360 graus, no entanto não protege ele do solo, e o Gaara já mostrou a capacidade de conseguir puxar pessoas de dentro do Susanoo, como ele fez lá atrás contra o Motherfucker Madara. Isso pegou de surpresa até o próprio Madara, não seria o Itachi que ia conseguir cauterar isso daí. Além disso tudo que eu já falei, ele pode literalmente mudar o campo de batalha utilizando o Tsunami de areia, que por sua vez iria inutilizar o Susanoo. Não importa que o Susanoo fique lá ligado o resto da vida, ele vai ficar debaixo de não sei quantos palmos de areia aí, inutilizado, imobilizado, sem conseguir fazer nada. E depois disso, é só o Gaara utilizar a areia na
base dos pés do Itachi e usar um esmagamento de areia ou fazer areia movediça, tudo isso seria efetivo contra o Itachi. Então não, o Itachi não tem como se defender da areia do Gaara. E galera, um ponto aqui, quando a gente fala que o Gaara ganha do Itachi uma análise, não é como se fosse impossível do Itachi ganhar. Até tem chance do Itachi ganhar, uma única chance, que no caso é o Genjutsu dele, o Tsukuyomi. No entanto, isso é muito improvável, porque de um lado a gente tem o Gaara, que tem várias formas de vencer o Itachi, seja com caixão de areia gigante, seja com tsunami de areia, seja com um caixão de areia normal, seja com areia movediça, tudo isso daria certo no Itachi e poderia finalizar ele. Só que do outro lado, a gente tem o Itachi, que não tem praticamente nada que dá certo. A Materaço não dá certo, a Jutsu não dá certo, estilo fogo não dá certo, estilo água não dá certo, Susanoo não dá certo. A única coisa que poderia dar certo é um único Genjutsu, mas ainda assim, essa única coisa que de fato pode dar certo, o Gaara também tem defesa, então não faz sentido achar que o Itachi iria ganhar do Gaara. Quando a gente fala que o Gaara ganha do Itachi, é porque de fato ele tem mais chance de vencer, ele tem mais meios pra fazer isso. O Itachi até tem uma única chance, mas é muito improvável que ele consiga. Mas fala aí, meu parceiro, tu concordou, discordou, ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Mas eu realmente acho que a situação agora ficou clara, acho que não sobrou mais nenhuma dúvida. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!